Líderes partidários do PT, PSB e PSOL na Câmara dos Deputados acionaram o Supremo Tribunal Federal para barrar a proposta que amplia a proteção de parlamentares na Justiça, apelidada de PEC da blindagem. No pedido enviado ao Supremo, os parlamentares afirmam que a votação não seguiu o rito legislativo. Entre as irregularidades, a falta de tempo previsto no regimento da Câmara para análise e votação do projeto. Eles também contestam a aprovação de uma emenda que já tinha sido rejeitada no dia anterior, manobra que devolveu ao texto a votação secreta sobre a abertura de investigações. Nesta quarta, o líder do PT, Lindbergh Farias, chegou a anunciar em plenário que acionaria o Supremo diante da inconstitucionalidade. O presidente da Casa, Hugo Mota, ironizou. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Depois de ser aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta seguiu para a análise do Senado na quarta-feira. E por lá, os sinais já são de uma tramitação menos apressada. Antes de ir para a votação em plenário, a proposta ainda será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não há uma disposição dos senadores, da maioria pelo menos, de aprovar essa PEC, que parece mais, neste momento, a PEC da impunidade, a PEC da blindagem, diante do que a gente está vendo, que é o crime organizado, entrando na seara política. Esse tipo de proposição, esse tipo de PEC protege ou pode proteger aqueles que cometem crime. Quem defende a medida argumenta que a intenção é proteger a independência entre os poderes e blindar parlamentares de uma eventual pressão do STF. O nome correto que eu estou chamando é a PEC do fim da chantagem. O ponto central é que hoje senadores e deputados federais não assinam certos requerimentos de instalação de CPI, de abertura de processo de impeachment, mesmo não se comprometem com certas pautas, como é o caso da anistia, por exemplo, com medo da ação ou da reação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta tenta inserir de novo na Constituição a exigência de autorização do Congresso para que parlamentares sejam investigados criminalmente. A medida foi criada pela primeira vez em 1988, sob o contexto de pós-ditadura militar, mas caiu em 2001. Quando você olhava essa questão dentro do contexto pós-88, dava para ver claramente, a preocupação de que, contra aquele juízo político e absolutamente arbitrário do regime militar, houvesse um movimento político do parlamento para se defender. O que está se fazendo agora é tirar esse juízo técnico, jurídico, que faz parte da composição da separação de poderes do país, e está se transformando, se voltando a uma regra de proteção política contra uma ameaça política que não existe mais. Para o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a retomada desta blindagem é um retrocesso. Essa PEC vem exatamente para proteger aqueles que têm problemas com desvios de recursos, especialmente das emendas parlamentares. Não se pode ter esse salvo-conduto, essa liberdade de poder ficar sem responder pelos crimes praticados. Isso não será um problema só do Congresso. Isso se estende às Assembleias Legislativas e às câmaras de vereadores. Nós vamos ter esse problema em cascata para os estados e para os municípios também. Nesta quinta, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que, caso a proposta seja aprovada, não vai alterar investigações que já estejam em andamento. Os processos que já estão em curso seguirão o seu rumo, denúncia já recebida. Eu ouço manifestações de alguns senadores dizendo que isso sequer será votado no Senado Federal, de modo que a gente pode estar fazendo aqui uma especulação pouco útil. Em outro processo protocolado no STF pelo deputado Kim Kataguiri, que também tenta barrar a proposta, o ministro Dias Toffoli deu prazo de 10 dias para a Câmara dos Deputados se manifestar sobre o assunto.
Vamos então a mais uma rodada de análise aqui no estúdio com o Dr. Clever Vasconcelos, professor de Direito Constitucional. Dr. Clever, nós acabamos de ver então mais uma decisão de parlamentares sendo judicializada, chegando ao Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, o que eles estão contestando é a forma como foi conduzida a votação lá na Câmara. Pergunto ao senhor, o Supremo tem possibilidade juridicamente de derrubar tudo que foi aprovado na Câmara nos últimos 2 dias? É questionável. O detalhe dessa proposta, ela é multidisciplinar, ela trata de várias coisas. Uma das coisas que ela trata, por exemplo, é estender a imunidade parlamentar para o presidente de partido político, que nem sempre a pessoa detém mandato eletivo, o que é um verdadeiro absurdo, e a imunidade seria para o parlamentar e não para quem não é parlamentar. Agora, em outras circunstâncias, é possível respeitar a decisão do parlamento, o que seria um desastre para o sistema jurídico nacional, já que a população não deseja mais impunidade, especialmente em relação aos parlamentares que devem dar um exemplo. Quem não deve, não teme. Então, é um retrocesso. Às vésperas de um período eleitoral, aprovar uma situação dessa, isso vai na contramão do desejo popular e eu torço muito para que o Senado Federal faça uma correção de rumo e rejeite essa proposta, porque ela realmente é um absurdo do ponto de vista jurídico e político e moral. O senhor mencionou a palavra impunidade. O senhor acha que, não tendo mais a necessidade de uma autorização exigindo-se uma autorização do Congresso para que eles sejam processados no Supremo, isso gera impunidade? Gera impunidade. Veja a situação, por exemplo, das questões aí do crime organizado, que vai entrando na política, vocês noticiam isso diariamente. Nessa circunstância, isso facilitaria a entrada do crime organizado na política, porque a própria casa poderia impedir dos seus integrantes serem processados. Ou seja, o Congresso Nacional, que tem que legislar em favor do povo, vai legislando contra a vontade popular. Eu acho um absurdo até colocar isso na pauta de votação. Como que o presidente da casa deixa isso levar até o plenário e ainda mais, enfim, com esse resultado desastroso para a política brasileira? Nós vimos na reportagem que o ministro Gilmar Mendes declarou que, mesmo que isso venha a ser aprovado no Senado, que não teria como envolver os processos que já estão no Supremo. O senhor não concorda com isso? Isso é questionável, Simone. Por quê? Porque a regra processual constitucional segue o princípio da atualidade, ou seja, a norma processual constitucional tem que ser aplicada no momento que ela é editada. Me preocupa que eventuais processos em andamento, eventuais investigações em andamento, e não são poucas, fiquem comprometidas à luz da política e fora da verdade. Ou seja, é possível que a regra seja aplicada imediatamente. Ou seja, tem 80 processos, mais ou menos, hoje tramitando no Supremo. Ou seja, na sua opinião, pode ser que tenha efeito retroativo? Pode ser que tenha efeito retroativo, porque essa norma tem natureza processual e a regra processual ela tem aplicabilidade imediata. Doutor, rapidamente, nós já sabemos que os parlamentares eles têm uma série de direitos e prerrogativas que o cidadão comum não tem. Juridicamente, eles precisam de mais uma blindagem como essa? De forma alguma, eles não precisam. Já tem a imunidade material, que é sobre palavras, opiniões e votos. Isso já é importante para proteger o mandato e não a pessoa. A blindagem não pode ser em relação à pessoa. A blindagem em relação ao exercício do mandato, ao exercício legítimo do mandato, para que o parlamentar possa expor as suas ideias. Agora, a imunidade não pode proteger o parlamentar no que diz respeito a processos criminais, concedendo uma prerrogativa que desvirtuaria a real necessidade do mandato, que é o quê? A representação popular. Dr. Clever Vasconcelos, muitíssimo obrigada pelas explicações. Uma boa noite para o senhor. Obrigado.
SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.